O segundo grande mandamento. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui na Central das Escrituras para falar um pouquinho mais sobre os ensinamentos do profeta vivo, presidente Russell M. Nelson. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. E aí, se você ativar lá o sininho, você vai receber todos os nossos vídeos, né? Vai ser sinalizado ali para você, ó. Você vai ser notificado dos nossos vídeos. E também, se você gostar do vídeo, dá um seu like. E se você também puder compartilhar, né, com as outras pessoas, seria muito legal. E também faça os seus comentários, eu gosto de lê-los. E alguns fazem comentários muito interessantes, muito fortes, e realmente é gratificante ler aquilo que vocês colocam. E se você também quiser nos procurar nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as redes sociais aí nós estamos presentes também. Você pode ali assistir todos os nossos conteúdos. Bom, hoje então nós vamos falar desse discurso proferido pelo presidente Nelson na Conferência Geral de outubro de 2019, o segundo grande mandamento. O presidente Nelson vai falar então, nesse discurso dele, sobre o que a igreja estava fazendo, né, tem feito, na verdade, até hoje, né, o que a igreja tem feito para abençoar a vida das pessoas de uma forma geral, abençoar as comunidades, os países aí fora, enfim, ajuda humanitária. A igreja tem feito muita coisa. E o presidente Nelson ele começa o discurso falando de algumas coisas que são importantes. Primeiro, ele fala que os santos dos últimos dias, assim como outros seguidores de Jesus Cristo, estão sempre procurando meios de ajudar, erguer e amar os outros. Gostei disso. Então, você tem feito isso? Nós estamos realmente procurando meios de ajudar alguém? Ele continua: aqueles que desejam ser chamados de povo do Senhor estão dispostos a carregar os fardos dos outros, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Então, o fato de nós somos o povo do Senhor, nós somos discípulos de Cristo, então nós precisamos ajudar a fazer isso pelas pessoas, carregar os fardos, chorar com os que choram e consolar quem precisa de consolo. Ele continua, presidente Nelson: eles de fato procuram viver o primeiro e o segundo mandamento, porque quando amamos a Deus de todo o coração, ele volta nosso coração para o bem-estar dos outros em um belo círculo virtuoso. Então, quando você ama a Deus, quando você ama o próximo, você ama a Deus. Quando você ama a Deus, você ama o próximo, e é assim que funciona no reino de Deus. Então não tem como, né? Não tem como você dizer assim, eu amo a Deus e não amo o seu próximo. As Escrituras falam isso. Então nós precisamos amar o nosso próximo para amar a Deus. Não tem como. Um não é sem o outro, não é possível, né, eles se completarem, né, o círculo se completar. Ele continua: seria impossível calcular quantas horas de serviço os santos dos últimos dias prestam ao redor do mundo diariamente, ano após ano. Mas é sim possível calcular o bem que a igreja, como organização, faz ao abençoar homens e mulheres, meninos e meninas que precisam de que alguém lhes estenda a mão. Então ele está deixando claro aqui que assim, é impossível a gente calcular a quantidade de trabalho que você faz, que as pessoas fazem na igreja, né? que os membros da igreja fazem. É impossível somar todas as horas trabalhadas, né? Isso não há um cálculo, não é possível mensurar isso. Mas ele diz que como organização, como igreja, a gente consegue, ele falou, a gente consegue mensurar algumas coisas. Então ele vai citar algumas coisas muito interessantes que eu queria falar aqui, né? Porque eu acho que é importante a gente ter noção, né? Um pouco da noção
do que a igreja tem feito. Na verdade, eu sugiro que você leia todo o discurso. Eu não vou poder abordar aqui com os detalhes que ele coloca no discurso, que levaria muito tempo. Mas eu te incentivo a estudar esse discurso e ver tudo que realmente a igreja tem feito. Isso foi lá em 2019, nesse discurso. Então, hoje já a igreja tem feito muito mais coisa. Ele menciona que o programa humanitário da igreja começou em 1984. Na época, um jejum foi realizado, olha só, em toda a igreja para angariar fundos a fim de socorrer as pessoas afligidas pela seca devastadora na África Oriental. Os membros da igreja doaram 6,4 milhões de dólares em um único dia de jejum. Se a gente fizer no valor aqui, né, no Brasil, né, em real, 5 vezes isso daria mais ou menos 33 milhões de reais que foi arrecadado, 35 milhões, vai mais ou menos, que foram arrecadados num único dia de jejum pelos membros da igreja no mundo todo que jejuaram naquele dia, naquele ano. Eu me lembro daquela época que a Etiópia sofria muito, né? Com a fome, a seca, enfim, eles estavam sofrendo bastante. Então, o presidente Nelson menciona o elder M. Russell Ballard, que hoje é o presidente do Quórum, e o irmão Glenn L. Pace foram enviados à Etiópia para avaliar a melhor maneira de usarmos aquele dinheiro sagrado. Esse trabalho foi o início do que mais tarde passou a ser conhecido como serviços humanitários da igreja. Então começou ali em 1984. E desde aquela época, os serviços humanitários da igreja já doaram mais de 2 bilhões de dólares para socorrer pessoas necessitadas no mundo inteiro. Olha só, já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares, são 10 bilhões de reais arrecadados pelos membros da igreja, as doações dos membros da igreja para as pessoas necessitadas no mundo inteiro. Que maravilhoso isso, o que você tem feito, né? Quando você doa no fundo de jejum, no fundo humanitário, você está abençoando muitas, muitas vidas. Esse auxílio, disse o presidente Nelson, é oferecido a despeito de religião, nacionalidade, raça, orientação sexual, sexo, ou ideais políticos das pessoas. A igreja não se importa com isso. As pessoas precisam ser abençoadas, ajudadas. Isso não faz qualquer sentido você ter que julgar, né? Ah, não vamos ajudar essas pessoas aqui porque eles são politicamente de esquerda ou de direita ou comunistas ou enfim, isso não tem a menor, não tem raça, não vamos ajudar isso porque eles são de tal raça. Não há, a igreja não tem nenhuma, não faz esse tipo de acepção, né? Não tem. A igreja simplesmente ajuda todas as pessoas que precisam de ajuda. E é assim que a gente tem que pensar também. Tem que trazer para a nossa vida isso, né? Quando a gente vai abençoar ou ajudar alguém, a gente não tem que ficar julgando se a pessoa é isso ou é aquilo, né? Como falou aqui, a religião que a pessoa tem, a nacionalidade, a raça, a orientação sexual, sexo, ideais políticos, a gente só tem que estender a mão para qualquer pessoa, né? Cristo fez isso muitas vezes, né? Quando Malco, lembra? Malco foi ali prendê-lo, aí Pedro cortou a orelha do Malco, Cristo foi ali, estendeu a mão e curou o Malco. Malco era um inimigo, vamos dizer assim, que estava ali prendendo Cristo naquela hora. Ele estendeu a mão para Malco. Não faz o menor sentido ter que julgar a pessoa por isso. Então, sempre devemos pensar assim: quem que nós podemos julgar? Quem que nós podemos ajudar sem julgar? Né? Qualquer pessoa que precisa. Quem é o meu próximo? Lembra Cristo, né? Os fariseus perguntaram para Cristo: quem é o meu próximo?
E Cristo conta a parábola do bom samaritano. Então, quem é o meu próximo? É aquele que precisa de mim. É aquele que precisa de você. Então, quem é o seu próximo? É aquele que precisa de você. Pode ser um familiar, pode ser uma pessoa na rua que está precisando de ajuda, pode ser um membro da igreja que está precisando, pode ser, enfim, em inúmeras situações. Então, o seu próximo é aquele que precisa de você naquele momento. Então, ele vai citar alguns serviços oferecidos pela igreja, e eu queria falar um pouquinho. Ele citou na Nova Zelândia, acho que todo mundo sabe, quando aconteceu as pessoas entraram lá e mataram várias pessoas dentro de uma mesquita. Isso aconteceu naquela época. E aí a igreja foi lá, e olha só que interessante. Pessoas destruíram mesquitas, né, muçulmanos e tal. A igreja foi lá e deu dinheiro para eles, para ajudá-los, um modesto auxílio, né, não foi muita coisa, mas foi um modesto auxílio financeiro para reconstruir as mesquitas. E aí ele pode pensar assim, mas como é que é ajudar outra religião a construir uma igreja de uma outra religião, um edifício, uma mesquita? É óbvio que sim, é claro que sim. Então não importa qual é a religião da pessoa, não importa nada disso, como já falamos anteriormente. Não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a bênção que pode ser para as pessoas, estender a mão. Outro, ele falou em Buenos Aires, na Argentina. Naquela época também a maioria das pessoas que a igreja ajudou não eram membros da igreja, cuja vida foi mudada pelas cadeiras de rodas que receberam por meio dos serviços humanitários da igreja. Então, na Argentina, lá em Buenos Aires, aconteceu isso. Eles fizeram uma doação grande de cadeiras de roda, a igreja fez para ajudar aquelas pessoas, e a grande maioria nem era membro da igreja. Isso não importa. Isso não importa. Também a igreja ajudou a aliviar a fome, porque a igreja operava naquela época, não sei quanto hoje, com 124 armazéns do bispo espalhados pelo mundo. Então muitas pessoas também aliviam sua fome com o armazém do bispo. Um outro projeto na cidade de Luputa, na República Democrática do Congo, é um grande exemplo disso. Com uma população de mais de 100 mil pessoas, a cidade não tinha água encanada. Imagina, viver sem água encanada. Para nós é tão fácil, né? Você vai ali, abre a torneira, e você tem a água, você abre o seu chuveiro, toma seu banho tranquilamente. Eles não tinham água encanada. 100 mil pessoas, olha só. Quando nossos missionários humanitários souberam dessa dificuldade, atuaram com os líderes de Luputa, fornecendo materiais e treinamento para transportar água encanada até a cidade. Que glorioso, né? Eu fico imaginando essas pessoas vendo a água chegando até eles. Isso foi feito pela igreja e por muitos irmãos que doaram dinheiro, mas que também serviram ali como missionários humanitários. Que fantástico essa experiência. A igreja também ajuda refugiados em locais com conflitos civis devastados pela natureza ou onde sofriam perseguição religiosa. Mais de 70 milhões de pessoas estão agora desalojadas, isso lá em 2019. Apenas em 2018, a igreja forneceu suprimentos de emergência para refugiados em 56 países. Então, a igreja não está preocupada, está refugiado por quê? Está fugindo do quê? Né? Por problemas políticos, seja lá o que for, isso não importa. Tem mulheres, tem crianças, tem idosos ali que precisam de ajuda. E a igreja não vê isso, não faz essa distinção. Simplesmente vai lá e ajuda. Naquela época, em 2018, 56 países foram ajudados. Além disso, muitos membros da igreja ofereceram seu tempo para ajudar a integrar refugiados em novas comunidades. Então é um trabalho financeiro, mas é um trabalho também de mãos à obra, colocando a mão na massa, os membros da igreja fazendo isso. Outra, né, por meio de generosas doações para as indústrias Deseret, lá nos Estados Unidos, milhões de quilos de roupas são recebidos
e separados todos os anos. Outra, e apenas no ano passado, né, no caso lá em 2018, a igreja providenciou cuidados oftalmológicos a mais de 300 mil pessoas em 35 países. Outra, cuidados para recém-nascidos a milhares de mães e bebês em 39 países. Outra, cadeiras de rodas para mais de 50 mil pessoas em dezenas de países. E outra, só no ano passado a igreja executou mais de 100 projetos para aliviar o sofrimento pós-desastres em todo o mundo, ajudando vítimas de furacões, incêndios, enchentes, terremotos e outras calamidades. Então eu fico imaginando, isso aqui é como organização, né, o que a igreja tem feito. Mas por trás de tudo isso tem muitas pessoas maravilhosas que têm doado dinheiro e tempo para essas pessoas. Então, a igreja não fica publicando isso para todo mundo ver na mídia, né, e tudo mais. Também não existe esse interesse. Mas os membros da igreja precisam saber. Você que está me ouvindo aí, você precisa saber, eu preciso saber dessas coisas que a igreja tem feito, né? Porque é como se o presidente Nelson estivesse prestando contas, né, do que a igreja realmente tem feito com o dinheiro que você tem doado. Não dá para mensurar, mas com a mão de obra, né, que você tem colocado, usado suas mãos, nos mãos que ajudam, né? O que você tem feito, é difícil mensurar isso, mas o presidente Nelson enfatizou que isso tem sido feito. Então, milhões e milhões de almas têm sido abençoadas com o seu dinheiro e com o seu serviço. Então, continue assim, fazendo isso. Muitas pessoas estão sendo abençoadas e o Senhor vê isso, o Senhor olha isso, porque Ele, como o presidente Nelson disse no início, né? Ele disse, né, que a gente tem que estar disposto a carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Muitas pessoas estão precisando de ajuda. O presidente Nelson continua dizendo: nós, membros da igreja, sentimos uma afinidade com aqueles que sofrem por qualquer que seja o motivo. Como filhos e filhas de Deus, somos todos irmãos e irmãs. Seguimos uma admoestação do Velho Testamento, e eu adorei essa escritura, diz assim: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. E também Cristo ensinou em Mateus 25, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu já falei isso num vídeo anterior, eu tive uma experiência pessoal muito sagrada sobre ajuda aos necessitados. E eu tinha dúvidas sobre deveria ou não, alguém que pede esmola para mim na rua, deveria ou não ajudar. E eu tive uma experiência, e eu perguntei ao Senhor no meu coração, e o Senhor me respondeu que eu deveria ajudar sim. Porque não é uma coisa entre eu e a pessoa. É aqui quando Cristo diz, quando você faz para alguém, está fazendo para mim, o Salvador disse. Então não é entre eu e a pessoa, é entre eu e o Senhor. É entre você e o Senhor, não é entre você e a pessoa que você está ajudando. Então, não podemos julgar, por isso o presidente Nelson falou aqui, não podemos julgar raça, religião, não vou ajudar aquela pessoa porque ela é de uma outra denominação, outra religião. Não existe isso, somos todos irmãos e irmãs. Precisamos ajudar uns aos outros. Então o Senhor me mostrou claramente que eu preciso ajudar aquele que precisa de mim. É o meu próximo. Se o meu próximo é alguém que vem pedir ajuda, ele está bêbado, ele está com os olhos vermelhos, deve estar drogado, vai usar o meu dinheiro para usar drogas. Quem sou eu para julgar isso? Quem sou eu? E se ele... Olha só, a gente não pode julgar. Vamos supor que
tá meio bêbado ali, mas se ele pegar aquele dinheiro e for comer um pão porque estava morrendo de fome naquele momento? A gente não pode julgar, né? Então, isso não é entre você e a pessoa, é entre você e o Senhor. E quando você estende a sua mão para ajudar alguém, lembre-se sempre disso, você está fazendo isso para o Senhor. O presidente Nelson ele fala assim: meus queridos irmãos e irmãs, as atividades que descrevi são meramente uma pequena parte do crescente programa de bem-estar e do programa humanitário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E são vocês que tornam isso possível. Devido à sua vida exemplar, seu coração generoso e suas mãos que ajudam, não é de surpreender que tantos líderes comunitários e governamentais elogiem seus esforços. Então isso é muito legal. Os líderes governamentais estão elogiando o trabalho dos membros da igreja. E a gente vê isso, quando a gente faz, por exemplo, um projeto de serviço do Mãos que Ajudam a limpar uma praça. As pessoas podem falar, mas será que isso vai ter algum efeito? Claro que vai, para as pessoas que estão ali em volta, os vizinhos. Líderes comunitários vêm, elogiam a gente e às vezes pedem a nossa ajuda, como tem acontecido. Muitos, até mesmo aconteceu recentemente aqui na minha estaca, foi pedido para que nós pudéssemos ajudar a separar roupas num projeto do estado de São Paulo. E a igreja, os membros da igreja separaram roupas para serem enviadas para as pessoas que estavam em dificuldade, e aí então os membros da igreja fizeram isso. Então veja que os governantes, os líderes comunitários têm pedido a nossa ajuda. Mas o presidente Nelson disse mais, olha só o que ele disse: desde que me tornei presidente da igreja, tenho me surpreendido com tantos presidentes, primeiros ministros e embaixadores que têm sinceramente me agradecido por nossa ajuda humanitária a seu povo. E eles também expressam gratidão pela força de nossos membros fiéis, que nossos membros fiéis levam a seu país como cidadãos fiéis e cumpridores de seus deveres. Então veja a imagem que a igreja tem por causa dos membros da igreja. Então, são pessoas cumpridoras de seus deveres, são pessoas que ajudam os outros, que ajudam como cidadãos. E olha só o que ele fala agora. Também me surpreendo quando líderes mundiais conversam com a primeira presidência, expressando sua esperança de que a igreja seja estabelecida em sua terra. Por quê? Porque eles sabem que os santos dos últimos dias vão ajudar a criar famílias e comunidades fortes, tornando a vida mais fácil para as pessoas onde quer que residam. Olha isso, né? Que fantástico, que maravilhoso que você tem feito. As pessoas estão, os governantes estão querendo que os membros da igreja, que a igreja se estabeleça naquele país para que aquelas pessoas sejam abençoadas, as famílias se tornem mais fortes. Então eu fico imaginando, com esse discurso do presidente Nelson, o quão importante é que nós façamos um trabalho de discipulado com mais intensidade, mas com mais força, com mais ação realmente. E pensar nisso, né? Pensar o quão importante é abençoar a vida das pessoas. O quão importante é aquela parábola que Cristo contou do bom samaritano, aqueles que precisam. E aquela parábola me chama muita atenção porque o samaritano ele leva aquela pessoa e ele cuida dela primeiro, ele leva para uma estalagem, deixa ele lá e ainda deixou dinheiro pago para que aquela pessoa pudesse ser bem cuidada ali e falou, ó, se você gastar mais na volta, eu te pago, quando eu voltar eu te pago tudo que você precisou gastar com essa pessoa. Aquela era uma parábola, mas ela é muito real, ela acontece muito na nossa vida. Então quando você estende a mão a alguém, quando você fortalece um joelho enfraquecido, quando você ergue as mãos que pendem, você está sendo como Cristo, você está sendo um bom samaritano. Você está agindo como, está sendo um agente de Cristo, alguém que vai e realiza
Você está sendo as mãos de Cristo. É assim, o Senhor precisa de nós, o Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você para você fazer alguma coisa por alguém, porque você representa as mãos do Salvador. E o presidente Nelson termina o discurso, e eu gostei demais desse finalzinho, num parágrafo, ele diz assim: ajudar os outros, fazer um esforço consciente para cuidar das pessoas, tanto quanto ou mais do que cuidamos de nós mesmos, é a nossa alegria. Então, ajudar os outros é a nossa alegria. Especialmente, devo acrescentar, quando não é conveniente e quando nos tira de nossa zona de conforto. Então, ajudar alguém é a nossa alegria, e especialmente quando não é conveniente e quando nos tira de nossa zona de conforto. Pode parecer não ser conveniente ajudar uma outra religião, ajudar alguém a construir ali uma capela de uma igreja de uma outra religião. Não é conveniente? Não, aparentemente não é, mas é o que o Senhor quer que você faça. Viver, diz o presidente Nelson, viver em esse segundo mandamento, né, que é amar ao próximo como a nós mesmos, é a chave para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, você precisa estender a sua mão, você precisa doar para o fundo de jejum, jejuar e ajudar as pessoas que precisam, doar no fundo humanitário, se você quiser, mas estender a mão para todos aqueles que precisam de você. Porque o seu próximo, lembre-se sempre disso, o seu próximo é aquele que precisa de você. Seja em qualquer situação, qualquer circunstância. Precisou de você? Estenda a mão. Por quê? Porque você é as mãos de Cristo. Lembre-se sempre disso. Você é o agente de Cristo. Você é o discípulo de Cristo. Não é agradável, talvez, deixar as redes, não é agradável deixar os peixes, mas é muito mais recompensador deixar as redes, deixar os peixes e ir atrás daqueles que precisam de ajuda, que são as almas dos filhos de Deus. Lembre-se sempre disso. Seja as mãos de Cristo na sua vida e seja as mãos de Cristo na vida das pessoas, e você na sua vida será altamente recompensado. Você será grandemente abençoado pelo Senhor. Vale muito a pena fazermos as coisas pelos outros, estender as mãos para aqueles que precisam. Te vejo no próximo vídeo.